Bom dia, Pepitas. Vou ter que falar baixinho porque tá todo mundo dormindo ainda. E se eu não gravar agora antes da galera acordar, como aconteceu ontem, não gravei. Eu demorei pra acordar. Enfim, estava podre. Ai, a menstruação, ela destrói e humilha. Bom, hoje é Jó e eu vou ter que usar a biblinha pequenininha, porque a bíblia que eu uso tá no quarto da minha irmã. Jó declara sua integridade nos seus deveres. Mas acho que eu li o 31, não li o 32. É do 32. Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração de Todo-Poderoso os faz entendidos. Os grandes são os sábios, não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declarei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Para que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhe as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, ó, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. É sério, Shuri? Tem 2 caixas de areia, uma que tá aqui, que eu tirei do meu quarto. O apartamento é bem pequeno. E tem outra no banheiro, que é a que ela normalmente usa. Qual que ela vai usar? Palhaça. Parou com o show dela. Para com o teu show, gata. Brava. Já me perdi. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Oxalá eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levarei o meu Criador. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões. Ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus como tu, do lado também eu fui formado. Do lodo. Tô gravando.
Perdi, gente. Do lodo também eu fui formado, eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo, não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos e os seus ossos que não viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova e a sua vida é o que traz morte. Se com eles, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele. Ele dirá, livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, meu Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá, pequei, e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Chamou o pai. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Pô, Eliú, morreram os filhos, perdeu o gado, foi roubado, o que mais que aconteceu? Ficou doente, podre, descascando. Dá uma explicada, né? A gente não sabe os planos de Deus, então ficar quieto e reto e não brigar com nada, nem se injuriar, é um pouco difícil, né? Mas vamos lá. Não tô falando que é impossível, mas é um pouco difícil. Talvez se você se comparar com uma situação pior, aí fica fácil ver como você tem a graça de Deus, né? Mesmo passando pela prova. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Respondeu mais Eliú e disse, ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que obram a iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse, de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso se perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra,
e quem dispôs a todo mundo, se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura o que aborrecesse o direito governaria, e quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó Belial, ou os príncipes, ó ímpios, quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles, num momento, morrem, e até à meia-noite os povos são perturbados, e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que obram a iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois as suas obras de noite os transtornam, e ficam moídos. E ele bate-lhes como ímpios que são à vista de quem os contempla. Porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezes. Faze tu e não eu a colheita. Oh, meu Deus, a escolha, que é logo que sabes. Fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e às suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão, entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. O bem e o mal não podem afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, não os ouve. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus, porque disseste: de que te serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei a resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? O que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal ao outro, tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão eles clamam por causa do braço dos grandes, mas ninguém diz: onde está Deus, que me fez, que dá salmos entre a noite, que nos faz mais doutos do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atenderá para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que o não verás, juízo há perante ele. Por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera arrogância,
Logo Jó em vão abre a sua boca, e sem ciência multiplica palavras. Pepitas é domingo, dia de ir na igreja. Então bora ir pra igreja, renovar as energias pra semana. E que Deus abençoe todos os planos de todo mundo aí e daqui. E que a gente possa se ver em breve, porque eu ando meio relapso. Mas vai dar certo. Beijos.